Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta lá no livro de Oséias, capítulo 6. Oséias, capítulo é o 6, verso também 6, deixa ela aberta aí, que nós vamos falar sobre Betesda. O que significa Betesda? Significa lugar de misericórdia, amém? Pelo menos onde deveria ser, mas infelizmente não é o que nós vemos. O lugar que deveria ser misericórdia não tem sido. Então misericórdia é um sentimento de compaixão, amor através do perdão e da bondade. Amém? Eu vou ler mais uma vez. É um sentimento de compaixão e amor através do perdão e da bondade. Lembra logo do nosso Deus. É uma verdade. Porque nós precisamos, antes de nós lermos aqui o profeta Oséias, existe 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateucos, ou na linguagem judaica, Torá. Esses 5 livros primeiros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, esses 5 livros são chamados a lei dos homens, ou de Moisés. Amém? Nesse período não havia misericórdia. A lei dos homens era olho por olho, dente por dente, como existe em vários lugares por aí. Então não existia misericórdia, não existia o amor, não existia o perdão. Tanto é que a misericórdia ela aparece 150 vezes na Bíblia. Amém? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus ela se renova dia após dia. Nós só não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus, gente. Se Deus não tem misericórdia de mim, de você, olha o que seria de nós. Nós estamos aí, debaixo da lei dos homens, da maldade dos homens. Nós já vivemos debaixo dessas maldades, seja política, seja religioso, seja qual for o sistema. É um sistema de lei, é um sistema de homens, cujo Deus é o dinheiro. Então nós precisamos entender que Betesda significa um lugar de misericórdia. A igreja deveria ser esse lugar, mas infelizmente não são todas as igrejas que têm como prioridade a misericórdia, o amor, a compaixão com o seu próximo. Não, infelizmente nós não temos visto isso. E você vê que lá na lei, você vê que Samuel, o profeta Samuel já havia dito que Deus estava farto de holocausto, farto de sacrifício, de religião. Ele queria misericórdia. Amém? O que nós precisamos, o que o mundo precisa, gente, é de misericórdia, é de compaixão, é de amor, é de bondade. Amém? Oséias capítulo 6, verso 6. Olha o que o profeta estava falando sobre a conversão insincera. É o que a gente mais vê dentro das igrejas. É essa conversão insincera. Não, eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, mas lá fora faz tudo que Jesus agrada a Jesus. Amém? Não, olha, eu sou de Cristo, mas faz lá fora coisa que parece ser mais do diabo do que de Cristo. Amém, gente? Então ele fala sobre a conversão insincera. E vamos lá, se a gente criar uma porcentagem, gente, 90% são conversão insincera, porque estão baseados em ensinamentos de lei, de homens, cujo propósito é único: é arrancar a lã das ovelhas. Para não falar dinheiro fica feio, né?
As ovelhas hoje, o que os lobos querem é o dinheiro. Você vê que em cima do púlpito o que eles mais pregam é dinheiro. O púlpito foi feito para falar de Deus, de amor, de misericórdia, de compaixão, de entender um ao outro. Quanta gente são marginalizada, quanta gente são mal compreendida, quanta gente carente. E Jesus, quando vem, ele vem derramando o amor, ele vem derramando a misericórdia. Jesus falava com prostituta, Jesus falava com ladrão, homossexual. Ou seja, Jesus, ele tinha uma coisa, que nós precisamos ter: o amor, a compaixão com o nosso semelhante. Porque, gente, ninguém é perfeito, só um é perfeito. E ainda assim ele disse que não era, porque estava no corpo, que era Jesus. Então aqui em Oséias 6,6, olha o que o profeta diz, ó: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Parece que o profeta Oséias, ele já estava recebendo as verdades de Deus, que ele mesmo fala que o povo é destruído por falta de conhecimento, e é realmente isso. E aqui ele testifica que Deus quer misericórdia, ele não quer mais sacrifício, ele quer que se conheça a Ele. Porque quem conhece a Deus não vive mais debaixo de lei, debaixo de sacrifício de homens, não é mais enganado. Amém, gente? Então misericórdia é o que nós queremos, é o que nós pregamos, é o que nós procuramos viver, debaixo da misericórdia do céu de Deus. Porque a Bíblia diz, Paulo deixou bem claro em Romanos, que todos pecaram e carecem da glória. A glória é a misericórdia, é o amor, é o perdão. Todos nós merecemos o perdão dos outros. Amém? A misericórdia, o amor, mas não é um amor de boca, não. É um amor ágape, é um amor espiritual, independente de quem quer que você seja, independente do que você fala, o que você age, o que você faz, o amor tem que estar em cima de tudo, porque o amor é Deus. Diga graças a Deus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Antes da gente chegar no tanque de Betesda, nós vamos dar uma pincelada na Bíblia. Então, Mateus, capítulo 9, versos 10. Preste atenção nesse texto, o qual Jesus come com os pecadores. Já viu que tem crente cheio de mimimi? Aí eu não falo com incrédulo, aí eu não falo com macumbeiro, aí eu não falo com católico. Jesus falava com todo mundo, gente. Então essa gente não é crente, não é cristão. Cristão é seguidor de Jesus. O amor tem que estar em primeiro lugar. O amor é vínculo da perfeição, da paz. Amém? Você vê que Jesus vai ser criticado aqui pelos próprios crentes, pelos próprios religiosos. Jesus era chamado de beberrão, só porque ele tomava um vinho de vez em quando. Jesus era chamado de glutão, porque dizia que Jesus come. Nós também somos, né? Diz que crente come muito, né? Chamam ele de glutão. É melhor glutão do que beberrão, é ou não é verdade? Mas você vai ver que eles, como não tinham o que acusar Jesus, inventavam uma série de coisas. Quando a pessoa não tem o que acusar, ela procura algo na lei de Deus para te acusar. Mas se procurar na lei de Deus, não vai ter como nos acusar, porque o amor está acima de tudo. O amor está acima do interesse. O amor está acima do erro. O amor está acima de qualquer coisa. O amor é vínculo da perfeição. Então aqui Mateus 9:10 diz assim, ó: e sucedeu que, estando ele em casa, quem estava em casa? Jesus. Depois a gente ouve dizer que Jesus não tem casa. Então vai ter que rasgar a Bíblia. Olha o que o texto está dizendo. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Aí o crente metido a besta não se mistura com o pecador. Amém? Veja que Jesus, olha, na casa dele, olha quem ia: publicano.
Vamos lá, deputado, senador, trabalha na República. Amém? Porque Jesus vai dizer que Ele veio para essa gente se converter, entender que o Deus dele não pode ser o dinheiro, tem que ser o Deus criador de todas as coisas. Então olha quem ia lá, publicano, pecadores, vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus, quem que eu disse? Os fariseus. Quem são os fariseus? Inimigos de Jesus. Jesus pregava uma coisa, eles iam contra. Amém? Quantos fariseus tem aí? A gente fala de Jesus, ele vai contra. É na verdade, são fariseus, são doutores da lei, eles que criam essas leis. E aqui o texto é bem simples, dizendo, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisa de quê? E sim, gente, essa gente que não compreende que o amor, que Jesus é o Deus, Senhor da alma dele, são pessoas doentes. Doentes da alma. E você sabe quantos doentes da alma existem? Você não faz ideia. Amém? Por isso Jesus reunia todos, sem exceção. Jesus, ele não fazia distinção de ninguém, porque ele sabe que são pessoas doentes. Toda pessoa sem Jesus é uma alma doente. É uma alma que se inclina para o erro, achando que está certo. Amém? Por isso que ele reúne publicanos, por isso que ele reúne pecadores. Ele reunia prostitutas, ele reunia toda a sociedade. Ele não fazia acepção de ninguém. O que faz acepção de pessoas é religião, é o homem. É isso que faz. Amém? Jesus não se importava se você era espírita, se você era católico. Jesus não se importava se você era republicano, se você era pecador. Amém? Jesus se preocupa com a sua alma. Ele sabe que tem algo bom aí dentro, que através do conhecimento você pode ficar sã. Porque uma pessoa sem conhecimento de Deus, ela é doente. Ela é doente da alma. E é o que o texto está dizendo aqui, ó. Aí diz assim, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Pois não vim chamar justos, e sim ao quê? Ao arrependimento. Amém? Então ele perdoou o ladrão, ele perdoou a prostituta, ele perdoa todos que se arrependem. A pregação de João Batista, qual era mesmo? Arrependimento. Era a pregação mais importante da época, porque toda a pregação exigia religião. Amém? Dogma de homens. Faz isso, faz aquilo outro, como é até hoje. Mas o que ele sempre quis é o quê? Misericórdia. Eu quero que vocês se arrependam dos atos de vocês. Amém? Eu não quero que vocês sejam escravos, eu quero que vocês sejam livres, tenham alma livre. Amém, gente? Então eu não quero mais holocausto, eu não quero esse sacrifício que é feito por aí. Primeiro que todo sacrifício de toda religião, o sacrifício exige matança de animais. E animais é a criação de Deus. Isso não foi criado por Deus. As religiões criaram isso. Sabe como é que faziam? Se você cometesse um pecado, você tinha que matar um cordeiro para pagar o pecado que você fez. Amém? Como é feito nas religiões? É a mesma coisa. Matança. Isso nunca veio de Deus. Até porque é mandamento de Deus: não roubarás, não matarás, nada. Amém? Então Deus estava farto disso.
cheio de holocausto. Ele disse, ó, ide, porém, aprender o que significa misericórdia, eu quero, e não holocausto. Vocês precisam entender o que significa isso. Eu não quero sacrifício, eu quero que se arrependa. Amém, gente? Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Eu quero que você entenda o amor, eu quero que você entenda a paz, eu quero que você compreenda o que Jesus veio aqui fazer. Diga graças a Deus. Porque, gente, Ele quer misericórdia. E que o mundo precisa não é de religião. O que nós precisamos é de misericórdia. Diga, eu recebo essa palavra. O que significa misericórdia? A graça, o amor, o perdão, a paz. Você já pensou se todos nós vivêssemos assim? Você já pensou como o mundo seria maravilhoso? Se não existisse lei, se não existisse esse sistema corrupto. Você já pensou se todos vivessem debaixo da vontade de Deus? Como seria? O mundo seria mais dividido. Porque tudo é mal dividido pela falta do amor. Já viu aquele ditado? Farinha pouca. Todo mundo pensa assim. Pensa ou não pensa? Não, primeiro eu. E depois eu. E quer saber? Depois eu também. E eu de novo. As pessoas estão assim no dia de hoje. Mas se viver debaixo da misericórdia, vai entender que quando eu faço algo com o meu semelhante, volta para mim. Amém? Só que as pessoas fazem mal para o seu semelhante e volta para quem? Hã? Já viu aquele ditado que os antigos diziam? Quem tem telhado de vidro, não joga no dos outros. Se você tem telhado de vidro, você vai jogar pedra nos outros, vão quebrar o seu. Amém? Então nós precisamos compreender o que de fato é o Evangelho. O Evangelho que se apresenta por aí não é Evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. O que temos por aí é coisa antiga, arcaica, passada, é lei. Não é a graça, não é a misericórdia, não é o amor, não é o perdão de Deus. Então eu quero falar sobre Betesda para você entender que é lugar de misericórdia. E a gente vai ver que era um lugar de misericórdia, mas o que não tinha lá era misericórdia. Porque eu faria pouco o meu pirão primeiro. Vamos lá em João capítulo 5 para você ver esse episódio. Você vai entender o que Deus sempre quis desde o início, é isso aqui. É que vivamos isso, gente. É que aprendamos a viver a misericórdia de Deus. Então você vai ver aqui que o lugar que mais se fala misericórdia é o lugar que menos se vive. Infelizmente essa é a realidade. O lugar que menos tem misericórdia é dentro da igreja. Amém? Que deveria ser um lugar de misericórdia. Mas infelizmente não é o que nós temos visto. E aqui em João, capítulo 5, vai falar sobre a cura de um paralítico, que ele está num lugar de misericórdia. Mas você vai ver um homem há 38 anos clamando por misericórdia, e ninguém teve misericórdia daquele homem se não fosse Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Se não for Jesus, não espera misericórdia de ninguém, viu? Porque os tempos estão difíceis. As pessoas estão difíceis. As pessoas são egoístas. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Elas não vivem o mandamento de Deus. Elas não vivem debaixo de um arrependimento, de uma misericórdia, de um amor espiritual. Nesse amor falso humano, não. Esse amor que promete tudo. E daqui a pouco está lá no tribunal brigando, ó, tudo é nosso. Agora não, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Esse é o amor humano. É um mero sentimento que, por mais que seja verdadeiro, uma hora pode se tornar falso. Então o amor de Deus é um amor que independe de eu, independe do que você faz. O amor de Deus é um amor ágape, é um amor espiritual. É um amor que não olha erro, não olha defeito. Eu costumo dizer que o amor mais parecido com o amor de Deus é o amor de mãe. É ou não é? Não tem amor maior do
que o amor de mãe nesse mundo. É ou não é? O filho pode errar, ela perdoa. O filho erra 20 vezes, ela perdoa 20. Amém? E continua amando ele, ela. Amém, gente? Então, o amor que se aproxima de Deus, não podemos dizer todo, tem umas mães aí que só Jesus, mas o que mais se aproxima do amor de Deus é o amor de mãe. A mãe tudo sofre, a mãe tudo crê. É ou não é? É um amor que está acima de qualquer amor. Então, amor que se aproxima de Deus. Eu não vou nem dizer amor de pai, que tem cada pai que só Jesus, mas o amor de mãe é o que mais se aproxima. Diga graças a Deus. Vamos para o texto João 5 para você entender a história. Diz aqui o seguinte, ó, passada essas coisas, havia uma festa de quem? Dos cristãos e dos judeus? Judeu não tem nada a ver comigo, com você, viu, gente? Judaísmo. O nosso é cristianismo. Amém? Judaísmo vem do judeu. Cristianismo vem de Cristo. O nosso ensinamento é Cristo. Amém? E essa festa aqui era de quem mesmo? Do judeu. Não tem nada a ver comigo nem com você. Olha bem, vamos lá, vamos para o texto. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. De propósito, Jesus, vou lá na festa deles. Amém? Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico o quê? Betesda, que significa lugar de misericórdia no hebraico. Amém? Pastor, eu pensava que Betesda era uma cidade. Não, é um lugar que representa misericórdia. É como as igrejas, né? A igreja deveria ser um lugar de... Mas igreja que tira tudo de você é lugar de misericórdia? Igreja que pede seu sacrifício, manda você vender isso, fazer aquilo outro, é igreja de misericórdia? Não é a igreja que nós conhecemos de Jesus. A igreja que quer mandar na sua vida é a igreja de misericórdia? A igreja que quer dizer com quem você vai casar é a igreja de misericórdia? Uma igreja que critica o homossexual é uma igreja de misericórdia? Uma igreja que critica a prostituta é a igreja de misericórdia? Jesus não fez isso. Então tem que separar judaísmo de cristianismo. Jesus, ele lidava com todos, por mais que ele não aceitava as práticas, mas o amor dele era maior do que qualquer prática errada. Porque ele sabia que a pessoa andando com ele, ela ia querer mudar, como Zaqueu quis mudar e mudou. Amém? Ninguém está aqui obrigado, até porque aqui não é uma igreja de lei. Aqui às vezes se torna difícil, porque aqui tem que vir por amor. E viver debaixo do amor de Deus é tributo de poucos, viu? Nem todo mundo quer isso. Mas quando tem um chicotinho, todo mundo vai. Olha, vai, porque senão o diabo vai te pegar. Opa, o diabo vai me pegar, vou para a igreja. Amém? Mas, vai que fizeram um trabalho feito contra você. Vai para a igreja. Olha, é um trabalho espiritual. Parece que a pessoa não tem mais corpo. Parece que o ser humano não tem depressão. Depressão é excesso de futuro. Depressão é excesso de passado. Estresse é o hoje. Então nós vivemos isso no corpo, gente. Nós somos humanos e temos isso. Jesus passou por isso na cruz do Calvário. Amém? Então veja que estavam ali, Betesda, o qual tem 5 pavilhões, versículo 3. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Vamos abrir um parênteses, isso aqui é verdade ou não, a gente não sabe. Eu não estava lá. Amém?
Tem lugar que fala assim, ó, vem pra cá que a coisa aqui é urgente. Aí vai lá um que é curado. E é deles ainda por cima. Porque o que entra de gente de coxo, o que entra de gente paralítica não é curado, eu acho que para ser tinha que ser todo mundo. É ou não é verdade? Então a gente percebe que tem algo que não bate. Veja, aqui Betesda é um lugar de misericórdia. Veja que você vai ver aqui um homem há 38 anos sofrendo e ninguém teve misericórdia dele. Amém? Se Deus não tiver misericórdia da gente, meu irmão, você está frito, meu. Se você depender de alguém para te salvar, você está morto. Se você depender de um parente seu, você está frito. Dependendo do parente, é claro, sem ser radical. Amém? Então veja que Jesus, olha o que aconteceu no verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia quantos anos? Você sabe o que é isso? 38 anos paralítico. A esperança desse homem é que alguém ali tivesse misericórdia dele e deixasse ele entrar no tanque. Mas ele já tinha ido a essa festa há 38 anos e nada acontecia. Tem gente 38 anos nessas igrejas esperando um milagre, o milagre não vem e não vai vir. Amém? É lugar de misericórdia, mas não tem misericórdia naquele lugar. Então preste atenção, gente. Aqui é um lugar de misericórdia, só que não tem misericórdia. Amém? Eu fico imaginando, o que adianta título se não tem misericórdia? A igreja, o título da igreja é lugar de misericórdia. O que adianta? Pastor é título de misericórdia. Cristão é título de Betesda, de misericórdia. Mas o que adianta tudo isso se a gente não viver? O que adianta isso? O homem estava ali há 38 anos querendo que alguém tivesse misericórdia dele e ninguém teve. Porque farinha pouca. O que as pessoas queriam? Queriam o milagre delas. E como é que as pessoas são hoje? Ela quer o milagre dela, ela quer o milagre da sua casa. Amém? E ela esquece que o mandamento de Deus é o quê? É amar a Deus sobre todas as coisas e o meu semelhante como se fosse a mim mesmo. Então, se eu estou bem com Deus e com o meu semelhante, eu não tenho problema. Amém? Agora, o problema é quando a pessoa não está mal com Deus, ela está mal com o próximo. Amém? Quando ela está longe de Deus, ela está mal com o próximo. Estando longe de Deus, consequentemente, estará mal com o seu próximo. Porque, gente, lidar com o próximo só estando com Jesus. É ou não é verdade? Tem gente que é difícil. É ou não é verdade? Tem gente que é complicado. Tem gente, quanto mais você fala, parece que piora. Tem gente que não entra nada na cabeça. Tem gente que é ruim, é tão ruim, que até o ruim sai correndo. Amém? Não entra nada de bom na cabeça. Então o plano de Jesus é o quê? Criar um lugar de misericórdia para que um tenha misericórdia do outro. E ele, esse homem aqui, está há 38 anos. Essa festa era anual. E todo ano ele ia, chegava lá, alguém era curado e ele não. Você sabe o que é isso, gente? Você ia lá 38 anos, não, esse ano eu vou conseguir. Não, dessa vez a cura é minha. Chegava lá, não era sua, entrava outra na água. Amém? Ele era paralítico, ele não tinha como se movimentar, ele não tinha habilidade para entrar na água. Ele precisava da misericórdia de alguém. Veja, era 5 pavilhões, lugar imenso, como tem esses lugares imensos por aí. Mas não tinha ninguém que tinha misericórdia daquele homem. Amém? Aí quem que vai chegar na vida daquele homem? Aquele que a misericórdia se renova a cada manhã. Aquele, por causa da misericórdia dele, que a nossa vida não é consumida. Aquele que teve misericórdia da gente e se lançou na cruz, morreu na cruz, para a gente não ter problema espiritual. Ainda assim, vendam por aí que você tem problema espiritual. Então o que Jesus fez não serviu de nada. Amém? Todo problema é humano, como diz Paulo.
toda a tentação ela é humana. Amém? Ou você acredita naquela mulher a qual eu falei aqui, que ela disse para mim que o diabo levou ela para o hotel. Olha bem, gente. Pastor, eu não queria, pastor, eu juro por Deus, eu não queria, mas o diabo me levou para o hotel. Você acha que o diabo está levando alguém para o hotel, gente? Hã? Quem é que quis ir? Ela mesma. E quem é que faz as coisas erradas? É o diabo ou a gente? Hã? Quando a gente quer, a gente faz. Faz ou não faz? Por que a gente precisa de Deus? Para manter essa misericórdia em nós. Veja, o homem 38 anos ali esperando alguém e ninguém, durante esses 38 anos, se compadeceu desse homem. E veja quem aparece na festa: Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali assim há muito tempo. Fala para o irmão que está ao seu lado: Jesus sabe que você está assim há muito tempo. Ele sabe. Amém? Perguntou-lhes: queres ser curado? A pior coisa que tem é a religião, né, gente? A religião foi que matou Jesus. Amém? Os religiosos foram que mataram Jesus. E religião em si não serve para nada, sabe por quê? Religião é algo que está sempre querendo ligar algo a você. E não tem como ligar nada a você, porque você já foi ligado por Jesus. Amém? Então você pode fazer a obrigação que for, você pode fazer o trabalho que for, a corrente que for, você já está ligado com Jesus. A religião significa religar. Eu não preciso ser religado, eu já estou ligado com Jesus. Eu preciso de misericórdia, eu preciso viver os ensinamentos de Cristo. Esse ensinamento aqui não é cristão. Eu li lá no começo que a festa era de quem? Do judeu. E tem igreja fazendo festa como essa. Amém? Aí bota lá um tanque para você mergulhar e ser sarado. Você mergulha e continua com a enfermidade. Amém? Pô, se fosse fácil assim, né, gente? Não precisava de médico, de hospital. Vamos lá, vamos fazer um tanque aí de Bethesda. Quem está doente? Porque fazer fila aí na rua, gente. Porque tem gente doente. Ainda vai ter muito mais. Porque gente está adoecendo na sua alma. Os problemas humanos estão atingindo a alma de tal maneira que as pessoas têm excesso de futuro. Ela tem medo do futuro. Ela não sabe como é que vai ser. Será que eu vou ter uma casa? Será que eu vou ter um emprego? Será como é que vai ser? Eu vou conseguir me aposentar? E gente surtando, morrendo, infartando por tudo isso. Ou gente presa lá no passado. Amém? Gente que vive depressão. Gente que vai desenvolver Alzheimer. Toda essa doença que tem toda a ligação com a alma, com o que passou. Por isso que o grande livramento, a grande libertação não é essa assim, ó, sai em nome de Jesus. A maior libertação é libertar a minha alma das prisões, das religiões desse mundo. Amém, gente? Porque a gente tem uma alma que precisa ser tratada. Você sabe o que é uma alma? Eu gosto sempre de dar esse exemplo que você entende com facilidade. A alma é a nossa esquisitice. De vez em quando nós não somos esquisitos? Sim ou não? Tem dia que você acorda esquisito, não acorda? Você olha no espelho e fala assim, que coisa feia. Aí no outro dia você se acha linda, lindão. Que coisa linda. Amém? São questões de dentro da alma. Tem dia que você se acha lindo. Como é que pode? No outro dia você se acha feio. E a Bíblia fala isso. Elias venceu 450, no outro dia entrou em depressão, foi para a caverna. Você pode estar em pé hoje, amanhã entrar em caverna. Amém? Aí por causa da religião, não posso dizer porque eu sou crente, que eu estou em depressão. Não posso. Eu sou pastor, não posso. Mas eu tenho uma alma, se eu não cuidar da alma, eu sinto que todo mundo sente. Amém, gente? Mas o ser humano gosta de endeusar tudo. E acaba vivendo essas mentiras religiosas.
Por isso que Jesus veio para desvendar tudo isso, para acabar. Eu não quero holocausto, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Amém? 38 anos, Jesus vendo, perguntou: quer ser curado? Mas a cabeça dele é religiosa, como é que ele vai responder? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Peraí, não deveria ter alguém ali com misericórdia de colocar aquele homem no tanque, não? Hã? Vamos abrir um parênteses, vamos analisar a gente. Se a gente não viveu o cristianismo, a gente não vai ter misericórdia de ninguém, e pior, ninguém da gente. Amém? Nós estamos vivendo um tempo que o egoísmo tomou conta do ser humano. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém conhece mais ninguém. Jesus já havia relatado há mais de 2000 anos que o maior inimigo do homem estaria onde? Estaria onde, gente? Dentro da própria